podemos começar. Tá gravando? Tá gravando. Galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast. Hoje a gente está trazendo aqui o João Miguel e o Eduardo. A gente estudou junto na escola da sexta série. Entrei na sétima. Você é Nós PT, dois era na sexta série. Desde a sexta série até o ensino médio. Então, tipo assim, a gente não combinou nada. Eu chamei vocês sem combinar nada. Porque achei legal, tipo, convidar vocês para trocar uma ideia. Então, tipo, primeiro de tudo, agradecer por você ter tirado um tempo da sua agenda, que eu sei que é lotada. Você vai poder explicar mais o que você faz. E você também, mano. Então, tipo, agradecer de verdade por vocês terem topado. Eu e o Lucas, a gente é muito amigo, a gente gosta de trocar ideia. E a gente gosta de trocar ideia com pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Porque se todo mundo for trocar ideia com quem só pensa igual, eu acho que não tem muito sentido. Então, assim, a ideia é a gente troca ideia com pessoas de várias bolhas, pessoas que pensam diferente da gente. Que pensa igual também, às vezes. Ou que pensa igual também, e é trocar ideia. Então, se vocês só puderem, tipo, falar a formação de vocês, o que vocês fazem. E é isso, mano. Então, se quiser falar o que você faz. Eu quero agradecer também, deixa eu só fazer uma vez. Vocês conhecem eles? Vocês não conhecem o Lucas. Eu quero agradecer também a presença de vocês aí. Obrigado por aceitar o convite, por vir aqui. E, bom, a gente vai, como ele falou, né, a gente vai fazer um bate-papo, conhecer vocês e tal, e trocar ideias diferentes. Pô, por que você pensa assim? Por que pensa assado? Enfim, sempre muito bom. E aí é uma oportunidade de vocês se apresentarem, falar do que vocês fazem também, o pessoal conhecer vocês. Divulgar o trampo de vocês. Divulgar o que vocês fazem, né? E é uma via de mão dupla, né? Uhum. Tá? Mas fica à vontade, gente, pode falar. Vai, João, o que você faz, mano? Bem, então, eu sou psicólogo, né, formado pelo Mackenzie, isso em 2016. De lá, então, fiz a especialização em sexologia pelo Instituto Paulista de Sexualidade. E, ultimamente, eu estou na especialização em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e fazendo o processo de doutorado de Ciências da Saúde pelo Hospital das Clínicas aqui da USP. Onde eu também faço a gestão da pesquisa, né, e estou dentro do ambulatório de impulso excessivo da sexualidade e desfechos negativos associados ao comportamento sexual. Boa parte do meu atendimento ele também é voltado para o público infantil, adolescente e adulto, onde eu também tenho formação de cuidados parentais, feitos pela plataforma do Coursera, oferecido pela Yale. Conheço. E também pela... Conhece? Conheço. E de clínica infantil pela Universidade de Edimburgo, né? Então, e essa escolha ainda quanto à questão de sexualidade foi ainda com o público infantil, né? Então, crianças que ou se viam já diferente, né? Ou então os pais eles estavam mais preocupados com algum tipo de comportamento, né? Ainda voltado para a puberdade. E é aquela coisa assim, beleza, né? Eu entendo o que está acontecendo, mas também não quero fazer bobagem, deixa eu estudar. E aí, isso foi abrindo portas, né, para eu agora estar mais dentro dessa área. Uhum. E aí? Bom, eu não vou nem prolongar tanto, mas... Meu nome é Eduardo Neres, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. Atualmente eu estou com a minha empresa, né, a Merck Solutions. Nós, pra lá, né, aquela ali. Tanto faz. Então, a Merck Solutions, e a gente trabalha mais com... Nós somos uma revenda, né, de produtos de tecnologia. Então, hoje, aqueles totens que você vê no Burger King, no McDonald's, que está mais em alta, a gente trabalha com isso, tem essa automação industrial. Tipo os bagulho do estacionamento, é isso ou não? Aquele que no McDonald's, agora quando tem um totem que você escolhe o lanche, você vai montando, você paga. Esse tipo de totem, esse produto... Tipo que nem tem no Cinemark. Isso, exatamente esse produto. É mesmo? E agora tem uma moda que é essa tecnologia RFID, né? Que são umas etiquetas. Você via antigamente nessas fábricas o pessoal com aquela pistolinha, né? Etiqueta por etiqueta. Agora tem uma tecnologia nova que
as etiquetas vêm com um chip dentro, então ele não precisa ler por uma, ele dá um tirinho pra cima assim com aquela pistolinha e lê todas. Então, isso é uma revolução, isso é uma coisa assim maravilhosa. É a tecnologia que chegou e, dominou o mercado. Veio da China, veio da China? Muita produção é da China, muita produção da China, cara, muita, a maior parte. Então, isso veio da China. Então, posso dizer que você é financiado pelo comunismo. Eu vim da China, pô. Mas tipo, esse relógio você acha que veio de onde? Ele que me deu. Aposto que ele tava naquele negócio de compra da China. Não, mas assim, mas tipo, você trabalhava com recuperação de CNH, não é? Isso. Ainda? Eu trabalhei um tempão com isso, né? Porque na verdade, atualmente ainda não. Eu dei uma pausa com isso, né? Mas assim, eu abri uma sociedade antes também, a empresa continua ainda, Vit Associates, se tiver problema com a CNH, a gente pode acionar eles, qualidade total. Tá com a CNH caçada. Exatamente. Mas assim, como é um outro projeto, isso aqui é um outro projeto com outras pessoas que, na verdade, outras pessoas que eu já não tenho como deixar de lado essas pessoas, não são pessoas que me ajudaram muito, né? Então, é isso, tô indo por essa via mesmo. Troquei um pelo outro, mas esse outro aí tá dando resultado já. Depois que eu até falei dessa tecnologia nova, não tem como, encanta qualquer um. Que da hora, velho. Eu não sabia que você tava nessa pegada assim. Porque até às vezes que a gente tipo brinca assim e conversa, é uma coisa que eu gostaria de falar com você assim. É que eu fiquei muito marcado por esse negócio da CNH, né? Eu trabalhei muito tempo com isso também. Não é nem por isso, é que assim, tipo, às vezes no grupo tipo, a gente acaba brincando, tipo, da onde que a gente saiu e aonde a gente tá ligado? Então, tipo, eu acho que quem via a gente, não o João, porque o João sempre foi nerd, mano. Mas sei lá, tipo, quem via a gente, tipo, zoando, que nem, tipo, você se repetiu na escola, então assim, quem te olhava antes, tipo, eu acho que não conseguiria, tipo, ver no que você se tornou hoje e ver o caminho que você tá trilhando. Mas e eu acho isso da hora, mano. É real que também a gente pegar, a pessoa ela repetiu de ano, não tem nada a ver com o sucesso dela. Tem uma porcentagem de assim, uma coisa tá. Talvez seja um estereótipo, tá ligado? É uma atrasada, isso não é inevitável, né? Não, e o pior é que assim, a questão da repetição, ela ainda é mais para ajudar assim, olha, né? Essa pessoa ela não conseguiu aprender, né? Então ela precisa de um esforço a mais. Só que a gente acaba sendo punido tanto por isso que vira um monstro. Né? E o pior é que o nosso sistema ele acaba alimentando que esse monstro ele continue. Tanto que, e aí vamos pensar, né? A gente tem um filho, ele está matriculado numa escola particular, né? A repetição, ou seja, é para ele poder estar aprendendo legal, tal, né? Só que a gente vai ter que pagar mais. Né? Então a gente vai ter que investir mais. Isso já deixa todo o pai também muito associado. Nossa, nem me fala, cara. Então a gente vai alimentando todo um sistema que é bem isso assim, a criança ela tem dificuldade, então, nossa, no futuro ela vai ser um baita vagabundo. Você sofreu preconceito por isso ou não? Não. É que assim, preconceito é uma palavra que pra mim, eu sou, sei lá, acho que talvez eu seja até blindado contra isso. Você se considera negro? Eu não considero. Você acha ele preto? Muita gente fala que não, mas eu acho que sim. Muita gente fala que sim também, né? Se fala negro ou preto? Tanto faz, cara. É uma nomenclatura, é só uma identificação, uma qualificação da pessoa. E aí, João, você que é canhoto, se fala negro ou preto? A não ser que você coloque uma forma pejorativa, claro. Tem, se você usar com uma injúria junto, aí... Mas, mano, se você só tá qualificando, eu acho que tipo, não muda nada, mano. Já fui chamado de tudo isso até mais, muito mais, né? Então, mano... E se eu fosse ligar pra tudo isso, cara, eu ia ser essa mente fraca de hoje, né? Esses mimimizinhos de hoje. Eu não sou assim. Eu tô cutucando isso, você vai entender por quê. Porque é o seguinte, a gente, hoje em dia, eu acho, minha opinião, mano, que a gente tá, tipo, numa sociedade muito mimizenta. Você não pode falar... Não tem nem como não achar. Você não pode falar absolutamente nada, que palavras machucam, que tudo é ofensivo. E quando a gente zoa, tipo, mano... Você sabe que é brincadeira e eu não vejo, tipo, você se vitimizando por ser negro. Eu nunca vi isso de você, mano. Tipo, você se vitimizando, que eu sou inferior, que não sei o quê. Eu nem sei o que você pensa de cotas, esses negócios assim. Cara, primeiro, só pra você ter noção. A mina, isso no passado, quando eu tinha uns 13 anos de idade,
tava na escola, sabe? Perdendo o BV. Tava lá, a mina simplesmente falou pra mim assim, não vou ficar com você porque eu não gosto de preto. A mina falou isso? Falou. Não, Pega. se eu fosse ficar bem, muitos ficariam muito Caramba, tristes. velho. Eu caguei e andei. Fui lá e peguei outra, cara. Tipo, sabe? Não tem porquê. Mas aí você está dando um exemplo que não é a mesma coisa de você ter acesso à educação. Não, sim, Ou não, eu não tô então- falando, ou não tô então- justificando que o cara que falou isso tá certo. Não, claro que não, ele é Ou um então- idiota, só tem noção que, tipo, mano, só a visão que Mas ele é um você, idiota. você não se vitimizou. Não, cara. pra que eu vou fazer isso, velho? Ou então de você ter acesso a garantia de direitos básicos. Ou até mesmo acesso de ir e vir na rua. Sim. O ponto de, por exemplo, que aí tem uma diferença entre a pessoa ela ser intolerante. Então, vamos pegar pessoas que fazem birra, tá? Imagina uma criança que ela faz birra porque retirou o videogame, tá? Então, quando a gente fala de vitimização, então parece que a gente está olhando esse tipo de caso. É muito diferente quando a gente pega uma pessoa que, na verdade, ela já tem um histórico de sofrimento. Sim, mas eu não tenho essa história. Não, calma. Calma. Eu tô falando de você. Calma, Eu não tô- vai eu agredir tô o falando- cara. Eu tô falando no geral. Mas assim, então ela tem um histórico de sofrimento, né? Então desse histórico, o que ela acaba fazendo? Como ela também tem uma gama de privações, o que ela faz? Ou a gente luta ou a gente foge. As pessoas elas tendem a lutar. Então, para elas conseguirem falar assim, olha, né, a gente também somos cidadãos, a gente também tem os nossos direitos, né, e a gente quer andar na rua tranquilamente, igual quer, assim, e o problema não é, eu vou ser parado pelo policial. Não, é ser parado, mas não ficar enchendo o saco dessa galera toda hora só por causa da cor. Ou então só porque, igual, tem uma página legal que é o Funkeiros Cults, né, então eles vão por quê? É engraçado, velho. Eles pegam, É eles engraçado. pegam um estereótipo, né? Olha só, esse daqui é o funkeiro, e aí eles brincam com aquela questão do cara que tá lendo Kant, né? Do cara que é culto. Exatamente, então é esse o ponto. Tanto que a gente vai vendo de levantamento, assim, grupos minoritários. Então você vai vendo, a prostituição é maior nos grupos de minoria por causa da falta de acesso à educação e também por causa da falta de acesso de emprego. É muito comum acontecer o quê? Assim, isso eu lembro de coisas que são divulgadas na internet, então, de certa forma, elas não são um segredo. Mas posts de, por exemplo, uma mulher trans pedindo emprego para um cara porque ela tinha visto a vaga, né? Então ela foi entregar o CV, e o cara fala assim, então, né, eu acho que você não se encaixa bem na vaga, mas se você quiser, tem um motel lá e aí qualquer coisa a gente pode fazer por R$100, você aceita? Ou seja, ele não queria oferecer emprego, e ele não falou que não tinha mais vagas. Mas agora, para um momento, né, que é imoral, né, tudo bem. Ou até mesmo, essa é uma história que aconteceu nos Estados Unidos antes do caso do George Floyd. Né, tinha uma moça, né, e era uma negra, e ela tinha, acho que era um Mercedes ou um BMW. Eu acho que teria que ver a notícia. Em Nova York, andando tranquilo, parado por policial. Quando a gente vê assim, não, beleza, parado por policial, né? Porque faz parte da lei, né? Então, eles vão estar fazendo vistoria, não tem problema nenhum, né? E ela estava com os documentos tudo certinho, então ela entrega para os policiais, só que acontece, eles... Não, mas é um carro, então tem alguma coisa. Esse documento aqui deve ser fraudado. Ela, não, mas beleza, sai do carro. Né? Sai do carro, não, mas o carro é meu, tá aqui os documentos, tá? Não, você deve estar mentindo, deve estar maluca, não sei o quê. Tanto que depois eles não mandaram ela para a prisão, eles mandaram para uma clínica psiquiátrica. E lá os psiquiatras também trataram ela Como se fosse louca. Eles diagnosticaram com esquizofrenia. Porque ela fala, eu fui parado por causa do carro que eu tenho. Hoje estou me tirando de esquizofrênico. E lá a gente sabe, né? Eles não têm um sistema. Não ter é meio que falacioso dizer, né? Porque eles têm o Medicare, o Medicaid, mas não tem uma funcionalidade tão... não tem a mesma funcionalidade igual o SUS, assim, né? Então, ela saiu de lá com um monte de remédio que ela tinha que tomar e ainda ela teve que pagar $10 mil porque ela teve o tempo de internação. Tanto que ela processou o Estado e ela Mas fui preso por causa disso. eu tenho uma pergunta. Você falou disso daí, você falou das minorias, né? Você acha que no Brasil os negros são minoria? A minoria, ela não é por quantidade populacional. Ela é por uma questão de você ter
acesso, ou então até mesmo o quanto que você tem a liberdade, né, de determinados direitos e deveres que a gente tem. Mas você acha Por exemplo, condição? Então, sim. Nessa condição você Exatamente. qualificaria? Vamos pegar assim, o último dado que eu tive do IBGE, não o último censo que saiu, tá? Uhum. Eu acho que era 57% da população, né, se caracterizou como negra, e aí a gente tem o restante entre brancos, né, predominantemente, depois vem indígenas e outras etnias. Uhum. Agora você vê o nível educacional. Os brancos eram predominantes, Uhum. até mesmo e muito à frente do que os negros. O nível socioeconômico, classe C, D e E, predominantemente era negra. Uhum. Né? O restante já era categoria dos brancos. As outras etnias também. Né? Acontece também com pessoas que elas têm uma diversidade sexual. Né? Principalmente aquelas que não tem muito como ocultar. Né? Então, assim, alguém que ela já é uma pessoa trans, ou então é uma pessoa não binária. Né? Ah, e ainda pá, Aí começou essas coisas aí, né? não Agora eu como ignorante mesmo. O que é? Não tô zoando não. Antes dele Você falar... fez a pergunta pra você, então. Não, antes dele explicar o que é. Você sabe? Cara, vou te falar uma coisa. Você sabe, Emo? Acho que tanto faz, né? Não é isso? Não. Eu perguntei porque eu não É que não sei. binário, não segue. Não é. Não é nem homem nem Não, mulher. eu vou te falar uma coisa. O que eu sei é o que a língua portuguesa nos ensina. Fora disso, eu não tenho conhecimento. Desculpe a minha ignorância, mas está fora do português. Antes de terminar, explique nos o que é uma pessoa não Deixa eu só binária. terminar um pouco o outro assunto, aí acho que eu consigo falar disso, tá? Mas eu concordo com você a questão da minoria. E eu fiz a pergunta porque muita gente não sabe. Acha que a minoria é só pela quantidade. E não sabe que é pelo acesso a determinados pontos na sociedade. Teve um amigo, ele tá num grupo nosso de jogar, né? E ele tá fazendo faculdade de Direito. Jogar o quê? COD? Na verdade é League of Legends, né? Vamos assumir Nossa nerdice aqui. senhora! É muito nerd, velho! É muito Ainda que a gente nerd, ainda tá com um velho. projeto de fazer um campeonato, né? Meu pai, velho! Colocar nas muito Pra quem escolas. joga lá, você tá muito- convidado. Mas seria bom colocar nas escolas. Eu já era um moleque do tráfico. Claro que vai, claro que tira. Ué, 100%. Quem trabalha com youtuber, desde que não esteja financiando tráfico nem nada, beleza, né? Tá ganhando bem. Quem Não, trabalha com streamer de Twitch. Eu não tinha também, pensado nisso. Firmeza. né? Mas enfim, só terminando, você tava falando. Qual que é o ponto? Ele perguntou assim: olha, né? Você acha que, por exemplo, esses movimentos às vezes eles têm lideranças, né? Então aí ele deu o exemplo da líder do Black Lives Matter, né? Assim, mas é uma pessoa com classe socioeconômica maior, tudo mais. Então, será que começa a categorizar também como minoria? Mas aí, quando a gente fala de minoria, a gente está falando, novamente, a questão de acesso, a questão de igualdade e até mesmo uma questão de poder. Por exemplo, daqui a gente perde a roda de qualquer outra pessoa que já tenha algum contato político. Ou então, a gente perde a roda com alguém que é grande de é um CEO da Apple, por exemplo. Né? Não tem como. Então, assim, Então nós somos minoria em relação a ele. Exatamente. Não pela quantidade, mas pelo acesso. O cara é um, mas, né? É isso E mesmo. quando você vai vendo, a gente acaba tendo, por isso fala assim, privilégios, né? Não porque a gente nasceu em berço de ouro, mas porque tem alguns fatores que eles acabam dando meio que assim, uma corrida, né? Essa questão de corrida eu fico meio assim porque é muito aquela visão de sonho americano. Só que mesmo assim a gente sabe, fator socioeconômico importa para a saúde, né? Nível educacional importa para a saúde, importa para emprego, importa para a gente estar tendo um país que cresce, né? Então, pessoas que acabam tendo privação disso, né? Então elas acabam também sendo mais... se você for num nível racional e muito frio, você pode falar, elas acabam sendo custosas, porque você vai ter que investir no tratamento delas, você vai ter que investir em Bolsa Família. E pior que é vital para que elas consigam se elevar e aí depois elas não necessitem mais desse tipo de serviço. Né?
Então, e outra, a gente está falando uma coisa que o governo mesmo ele é responsável, né? A gente mora num país para quê? Para ficar só e isso eu concordo nesse ponto, mas eu acho que assim, e até uma frustração minha, né, com relação ao governo em geral, né, desde antes, quer dizer, aí é uma polêmica, porque na ditadura eu acredito que a educação era um pouco melhor do que pós-ditadura. Mas enfim. Era assim, João. Era assim. Deixa eu falar. Mas assim, eu acredito que nunca foi interessante para o governo, nenhum governo, investir na educação. Pelo menos no Brasil. Porque pessoas inteligentes não votam em pessoas sem conhecimento. Eu estava assistindo um vídeo que o Lula até falou, né? Ele estava discutindo com o... Era com o Brizola, naquela época ali... Antes do FHC ali, Fernando Collor... E ele teve uma discussão, acho que com o Brizola ou acho que foi com o Ciro Gomes. Que o Ciro Gomes também... Caramba, o Ciro Gomes é antigão assim, velho. Naquela época ele já tentou. E aí ele tava discutindo, aí foi falar de conhecimento, que o Lula era o que tinha menos conhecimento, né? Aí ele falou, esse argumento aí é inválido, falar que conhecimento é importante para governar um país. Mas realmente é importante, né? Ele tinha um jogo de cintura ali, que é uma coisa boa, que é uma qualidade que ele tem, né? Que infelizmente... Lula? Ele tem. Só que isso Isso é bom e ruim, porque o jogo de cintura... Mas ele já deu golpe lá atrás, tipo, ele já teve problema com o Odebrecht lá atrás, ele foi preso na ditadura. O Lula é muito inteligente. Eu acho que ele é esperto, diferente. Ele é esperto. Mas enfim, resolvendo tudo e respondendo, eu acho que a educação realmente é um ponto que o governo tinha que investir. Se você vê o milagre econômico que aconteceu lá na Coreia, foi justamente por causa disso, né? Que foi o parque alguma coisa. Coreia, Singapura e o Japão, eles investiram fortemente na educação. Noruega também. Noruega, a Finlândia, ela também tem esse investimento, tanto que de nível de educação ela é como se fosse um paraíso, né, um país com melhor educação. O problema também do Brasil é a população, né? Tipo, eu ainda entendo os governantes, né? A população é muito grande, então você tem que ter uma máquina muito forte para investir muito nisso, né? Então, mas se a gente também tivesse estratégias econômicas legais... Lá atrás, né? Exatamente, né? Por exemplo, Bolsa Família. Se você dá uma grana para aquela galera, e isso não precisa só no Bolsa Família, tem outros programas em outros países que eles são aplicados, ou até tem uma questão que é acho que é meio que uma bolsa básica universal, uma coisa assim. Qual que é a estratégia? Por quê? Você sabe que às vezes você dando uma grana, aquela galera que ganhou a grana, elas vão tentar aplicar alguma outra coisa para sobreviver. Não tanto assim só em comida, né? Mas também às vezes vão começar a investir em educação, vai começar a investir em alguma coisa que ela consiga estar em algum emprego. Sim. Então por isso que assim, ao longo do tempo você consegue depois retirar. E o mais importante é essa população que realmente faz com que a economia ela fique girando. As mais ricas vão fazer o quê? Vai ficar guardando. E às vezes vai ficar mais naquele círculo da bolsa. Tanto que o problema da corrupção é justamente a galera, ela retira todo o dinheiro que está meio que no mercado, né? Mas como aquele dinheiro ele está sujo, então eles têm que lavar. E aí lavar demora todo um processo. Então a gente acaba tendo que ficar produzindo cada vez mais dinheiro. Mas cara, esse é um problema foda. Eu acho que... Eu posso estar falando besteira, né? Assim, não, nessa parte eu discordo um pouco. Eu acho que... eu sou um adepto ao capitalismo ferrenho, né? Se você falar da parte... Porque quando a gente fala de direita e esquerda, muita gente não entende isso, né? Cara, eu sou um apoiador ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro ele pode errar, ele pode cometer um crime. E aí você vai ver eu lá na frente falando, não apoio ele mais. Porque ele ainda não cometeu, então enquanto isso eu apoio. Mas por quê? O principal que me fez apoiar o governo dele é essa questão econômica. O Paulo Guedes é um ótimo economista, né? E qual a parte que eu sou ferrenho ao capitalismo? Qualquer um que viajar para os Estados Unidos agora vai virar, vai gostar, sabe? Vai querer sair, vai querer comprar, vai ver um iPhone e vai falar, nossa, com salário mínimo eu compro um iPhone. O Haddad estava lá. Entendeu? O Haddad estava lá. Então assim... É mesmo? Fazendo compra, pedindo dinheiro pro partido, você não viu isso não? Não, mano. Então, isso aí tem, isso aí. Não é fake news, isso aí eu sei. Mas eu acho que essa parte do capitalismo que é legal que eu falo é o quê? Cara, as pessoas, eu vi aí do próprio Boulos, né? Eu vi a candidatura e tal, vou taxar os ricos.
Cara, se você taxa o rico evita de contratar um funcionário porque ele vai usar aquele dinheiro para outra coisa, para investir, para ganhar mais dinheiro, já que ele vai ser taxado. Eu sou advogado tributarista e eu tenho muitos clientes. Eu sei como o empresário pensa. Sabe? O empresário, se ele tem um gasto aqui, ele corta dentro da empresa. E aí isso significa desemprego na comunidade. Porque o cara que tem empresa, ele gera muito emprego. Então, esse cara é realmente o pai das famílias, mais que o Estado. O Estado vai dar R$200 de Bolsa Família. O cara que é empresário, ele vai dar o quê? Um salário mínimo, entendeu? Ele vai conseguir ajudar o cara a crescer. Tudo bem que para a pessoa sair daquela situação é muito difícil, mas é a única maneira. Sim. Não dá para sair da favela sem emprego, e cara. não dá para fazer isso aqui e mudar tudo do dia para noite. De certa forma, eu não sou especialista em economia, também não sou especialista até em ciência política no geral. Quando eu falo de distribuição econômica, também não é algo contra o capitalismo. Sim, porque na verdade é o dinheiro, ele girando. Quanto mais ele gira, mais as coisas elas também crescem, né? Mais as coisas acabam tendo valor. Então acho que não é esse o ponto. O ponto também de você oferecer é você conseguir fazer com que a pessoa ela tenha aquele primeiro suporte. Porque sem esse primeiro suporte, o que vai acontecer? Ela vai chegar na entrevista de emprego, mas você já viu até um dos pontos que as pessoas vão falando que ultimamente está acontecendo? É assim, ó, qual que é a experiência que você tem? Isso eu concordo com você. Então, qual que é o nível de inglês que você tem? Concordo com você. Entendeu? Se ela não teve oportunidade, ela vai sair bem atrás de quem já teve. Exatamente. E aí, para responder a dúvida que você fez quando eu falei do não binário, né? Isso é bem de setor mesmo. Não. Não, porque eu já fui recrutador e assim, eu sinceramente, é que depende, que nem falei, depende do segmento. Eu não avaliava essas qualidades da pessoa. Mas eu acho que você é minoria, mano. Não, pior que não. Será que não, eu aprendi com pessoas assim. Porque a ideia é o seguinte, eu sempre atuei com vendas. Então, cara, eu não preciso do cara que fala melhor inglês, eu não preciso do cara formado, eu preciso do cara que me dê resultado, eu preciso do cara que seja desenrolado, eu preciso do cara que tenha dicção Mas boa. aí a gente também está falando de determinados tipos de... A experiência ajuda, é claro. E determinados tipos de emprego. Eu acho que esse exemplo que você falou, Lucas, a gente está falando assim, de empregos que eles exigem um desempenho maior. E cada vez mais ele está sendo exigente. Tanto que assim, multinacional, se você advoga em uma multinacional, você tem esse... Não, vamos para empregos que eles não são... Pô, dá um pra mim também, cara. Gente, fica à vontade. Chocolate, Não, mas assim, até mesmo empregos que, se você falar assim, mãe, eu quero ser isso, eles não vão ser meio que valorizados na família. Por exemplo, se você pegar, e eles são super importantes, você pegar alguém que faz um concurso de gari, eles exigem um ensino médio completo. Né? Não tem muitas empresas que até para você ser telemarketing, claro, aí tem... A prefeitura já vai para o estado, aí já engloba aquele negócio, né? Não vai pegar, não vai contratar pessoas assim. E também tem o ensino médio, ele também é um requisito e ele faz sentido. Né? Mesmo que seja um emprego na qual você não vai falar assim. E de novo, desculpa gente que eu estiver falando, tá? Não é no sentido preconceituoso, mas sim no sentido que a gente sabe do que a população no geral pensa, né? Então assim, não é um emprego que você fala, filho, que você quer ser. Exatamente, né? E nem valorizar. As pessoas não valorizam vou fazer história. As pessoas não valorizam vou fazer filosofia. Profissional de educação física, exatamente. Cara, história é uma faculdade que eu tenho muita vontade de fazer. Eu acho lindo. Nossa, muito obrigado. Eu não sei se você quer fazer, não. Cara, não é a minha praia, mas eu acho da hora. Eu acho e assim, voltando, o que acontece? Essas pessoas que a gente vai falando de minoria, elas ainda estão com a privação nesse acesso básico. E aí o que acontece? Elas vão para outros lugares que elas conseguem algum caminho, principalmente voltado para a criminalidade. A instituição paga muito bem. Mas aí eu não... eu concordo com você até a última vírgula. Eu concordo que, assim, vai chegar numa entrevista, alguma coisa assim, às vezes o camarada que não teve a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que o outro, no sentido educacional, estou falando, ele não vai ser tão bem visto no mundo corporativo. Sim. Concordo. Então, assim,
Eu acho que tem que existir políticas públicas, projetos sociais, para que todos tenham o mesmo tipo de oportunidade. Tirando essas vagas são melhores. Isso. Para que, cara, todo mundo tem que ter oportunidade a mesma. Para aí sim entrar. Aí sim, quem for mais desenrolado vai ganhar a vaga. Beleza, vamos fazer políticas públicas para todo mundo ter oportunidade e privilégio que as pessoas da classe média tiveram. Que, né, a maioria. Entretanto, eu acho, já vi diversas histórias de pessoas que não estudaram, não tiveram estudo, não tiveram estrutura e nem assim usaram esse argumento. Ai não, o único caminho que eu tive que ir era o crime. Meu, quantas histórias a gente não conhece de camarada que... Acontece no crime, o cara tá lá, é porque ele quer. Não. Infelizmente, ele Não, tá numa acontece. situação ruim, levou ele... Existe tudo isso. Mas vários caras, não Mas sei o cara quê, foi a escolha dele. Foi a escolha. Depois ele vai falar, ai não, Cara, o Estado, fui oprimido, acabei indo pro crime. Isso eu concordo. Não, mano. Não, eu sei da dor desse cara. Eu imagino que ele passou porque eu Isso. conheço pessoas desse tipo, Aham. entendeu? Mas nada justifica a decisão foi dele. Eu também acho. Mas É, eu tinha um ponto de vista sobre isso. Eu conheci pessoas que já participaram do crime e se converteram ao evangelho, né, em religiões diversas, e saíram dessa vida, né? Mas caíram não por ser pessoas ruins, caíram, e também não foi por falta de oportunidade, mas foi pelo funk, vamos dizer assim, por ouvir que ele deveria ostentar e que ele teria um meio mais fácil de chegar naquilo que o meio que ele vivia tinha. Tá aí a minha oposição ao funk. Porque o funk, o que ele faz? Não todo o funk, mas o funk em geral, o que ele faz? Muitos desses ostentação. Ele mostra uma vida... Você vai pegar o Matheus, né? Porque esse daí é funkeiro pra caramba. Mas eu Não, já se contradiz, eu já não gosto. Porque ele mostra uma vida... Mas, cara, é só que você não é parar e real. pensar. Como que esse cara que cresceu lá vai se espelhar num diretor da Apple, sendo que ele não tem nem os recursos Então, pra chegar lá. aí- Agora, pro funk, ele tem todos os recursos pra estar lá. Então, aí que o Estado tem que entrar pra E mudar a cultura então, do mas povo. até entrar lá. Mas tem, Eles vão esperar tem até uma, quando, tem uma entendeu? questão cultural Tem e essa. infelizmente a cultura ela é contraditória por si só. Vou dar um exemplo. A gente fala assim, eu até concordo com isso, assim, não necessariamente a gente precisa ter um nível educacional para tudo. Tem muita gente que não tem um nível educacional de ensino superior e se dá muito bem na vida e ganha muito bem, sim. né? Fazendo day trade. Day trade, por exemplo. Day trade é foda. Mas Os aí, caras que mandam o bem. que acontece? Ela teve que ter o esforço de aprender algo. E aí a gente está com Sim. a associação da aprendizagem muito voltada para o estudo. Sim. E acontece que o estudo, ele é muito bom, mas ele é cansativo. Sim. Né? Então, sim. entre estudar... Vídeo ou ficar- OAB que tá chegando. entre estudar ou então ver vídeo de YouTube, ou então eu querer assistir Netflix. O que a gente vai fazer se a gente não precisasse digamos, não preciso crescer na vida porque eu tenho tudo já, né, à mão. E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? É um princípio que a gente vai falando também de reforçamento, né? O cara da Apple, primeiro, tá falando da realidade, né, da pessoa de comunidade. Fazer uma faculdade, Do pode que- até fazer, do mas que lá na o frente. e do que Uma o criança não vai vizinho pensar que nisso. ele vende tráfico. Pior que ele vai vendo o vizinho que vende tráfico A gente ganhando não se bens de espelha- consumo. A gente se espelhava nos caras mais velhos da escola. Exatamente. É a mesma coisa, cara. Só que, infelizmente, o ciclo dele é aquele. E ele vai espelhar naquele cara. Porque aquele cara que tá lá, não é assim, outro cara que tá lá. E aí a gente tem o quê? A gente tem um acesso de curto prazo e tudo que a gente tem a curto prazo, ela sempre vai ter uma força maior ao nosso comportamento do que a de longo prazo. Né? Por isso eu até falei assim, se a gente não tivesse até esse nível de autocontrole, de eu tô fazendo esse vídeo que é legal pra galera e a gente vai estar fazendo coisas boas, então assim, a gente tá lidando com valores importantes que a gente acha nessas discussões, né? Por isso que a gente tá aqui, ou assistindo Netflix. Se a gente não tivesse até uma aprendizagem ao longo do tempo que ajudasse a gente a ter esse autocontrole, a gente estaria em uma outra coisa, Um tipo, autocontrole, desorganizado, entendeu? Isso são coisas que elas são aprendidas, não somente por cultura, não somente por nível educacional, mas também como que a gente pode estar oferecendo isso. E aí tem até um estudo que ele é interessante, só para fazer um paralelo, né? Que colocaram gatinhos pequenos com caixas que elas tinham várias hastes, né? Então é como se fosse uma grade.
muito fechada, então entrava um pouquinho de luz. Eles deixaram os gatos crescerem naquela caixa, né? E aí o que aconteceu? Só para resumir, os gatos, digamos que eles viam as coisas como se fossem listras por causa das caixas. Que eu quero qual que é o paralelo que eu quero falar? É justamente isso, né? O cara da Apple, ele está fora da realidade, né? O traficante, ainda mais, é o cara que às vezes conversa, é o cara que troca ideia. Às vezes, tipo, você quer um trocadinho? Faz isso pra mim, não sei o quê. Pô, você é muito da hora. Então, não é que falta, não tem oportunidades no mundo. Na verdade tem. Só que todas elas vão acabar tendo... Dentro da caixinha dele. Exatamente. Então, acaba concorrendo. Né? E às vezes a gente tem que tentar ensinar. Tanto que tem uns projetos de medida socioeducativa que eles são interessantes porque eles não vão falar assim, você está errado de primeiro. Né? Eles chegam, meio que assim, naquela coisa de corda para se enforcar. Então, eles chegam pro pessoal que é dono de um beco, por exemplo, e falam assim, olha, se o garoto que você está meio que iniciando aí, ele não souber matemática, você acha que você vai ganhar o troco inteiro mesmo? E aí os caras ficam, não, é verdade, tudo mais. E aí eles começam a forçar o moleque a prestar bem atenção na escola. Então, por mais que isso seja mal, de princípio, também ele alavanca para quê? Ele vai ter acesso a algo que depois ele vai ganhar. Quando ele tem acesso a esse ganho, aí ele passar consegue a visão, sair, digamos assim, em poucas palavras. passa a visão. E por que contraditório também? Assim, se a gente escutar, você não vai ser ninguém na vida. É o que eu falo, a gente sabe de muitas pessoas que não estudaram e tem. Jogador de futebol, por exemplo, eles não estudam coisas acadêmicas. Não fala mal do Neymar. Mesmo assim, o Neymar, ele ganha muito bem. Ele tem acesso a muitas coisas. Ele é um cara que também troca ideia legal. Né? Ele é um cara bem reconhecido. Tem pessoas que respeitam. Ou seja, ele não teve o sucesso acadêmico de ficar em livros, né? Mas... E não quer dizer que ele não seja bom no futebol. Ou seja, ele também teve que treinar. Eu vi esses dias aí uma analogia, né? Alguém falou que uma pessoa X ganhou na Mega Sena e o sorteio lá era quase 200 milhões, sei lá. E aí um cara foi lá e comentou, né? Se ganhasse 232 milhões, por exemplo, dava 1 milhão para cada brasileiro, acabaria com a pobreza, né? Uma coisa que eu discordo, também. Porque o dinheiro ele vai acabar num segundo. Né? Porque não tem educação financeira. Porque não tem educação. Então, assim, por isso que eu sou até a favor desse negócio que nem ele falou, day trade, né, e tal. As pessoas estão tendo acesso a coisas, eu mesmo... Era gringa, visto como gringo antes, né? Eu fui hoje é uma coisa tão simples. Era visto também assim, por pessoas... Não é pessoas que tinham muita grana, né? Então, pessoas muita grana. Não, porque claro, muita grana é o ideal para estar atuando, né? Mas... Eu fui ter, por exemplo, eu sempre tive conhecimento de bolsa e tal, mas, quando que eu fui começar a investir, ter acesso a um home broker, começar a mexer no negócio mesmo, tipo 2016, sei lá, sabe? Então, é uma coisa que não tá no conhecimento de todos, né? Mas é um dilema, porque assim... a gente tem muito acesso à informação e que é positivo, né? E aí, depois a gente tem... Pode entrar, é nóis. É nóis? Desculpa, esqueci de entrar. Me ajuda? Pode continuar. Então assim, a gente tem acesso a muita informação, que são informações positivas. Ao mesmo tempo, a gente também tem acesso a informações e que não valem nada. Esse também é um complicador. Ô, otário. Não, vou fazer questão de frisar. Parabéns! Aí sim, obrigado. Mas um ponto que você estava falando aí, que era sobre essa parte do Estado, né, na sociedade e tal. Nem falando da sexualidade. A gente vai cair nesse assunto. Eu tenho umas perguntas. Mas eu queria falar um ponto sobre isso. Cara, eu tava refletindo esses dias, conhecimento, eu sou muito pragmático, sabe? Então, pra mim, aquilo que funciona, aquilo que eu vejo, é mais real e funcional do que aquilo que está na teoria, né? Totalmente eu. Conhecimento empírico, né? Então, o que acontece? Uma coisa que eu vinha refletir, né? A educação no Brasil realmente, por mais que você use como parâmetro outros países, ela não é boa do meu ponto de vista, né? E tanto que assim, as escolas particulares, se uma pessoa já está na classe média, ela vai fazer o máximo para pôr o filho na escola particular.
A escola do estado é a última opção, né? Você vai nos Estados Unidos, você vê pessoas classe média alta, que também muitas vezes vão para a escola pública, porque é uma escola boa. Aí o pessoal até brinca, né? Lógico, tem inglês na escola lá, né? Vocês não viram eu saí do rumo no segundo ano colegial. Meus pais, eles se separaram nessa época, né? E eu fiquei com a minha mãe. E assim, as contas não davam mais para a escola particular para 3 crianças, né? E eu saí, fui obrigado no último ano a sair da escola. Ficou só você, seus 2 irmãos e sua mãe na casa, é isso? Não, meu pai, ele vinha, né? Ficava com meus irmãos no fim de semana, mas eu ficava mais com a minha mãe. Nessa época aí. E aí eu tive que sair, eu fui para Ataliba de Oliveira, né? Inclusive, uma escola pública, ela era muito boa mesmo, achava da hora. Mas, cara, foi onde mudou minha vida, sabia? Porque eu comecei a ser visto como o CDF da sala. Você? Eu era o CDF da sala. É mesmo? Olha que engraçado. A aula de química, o pessoal não sabia a ramificação. Aí eu lá, falava assim, os caras achavam o cara de outro mundo, cara. O espertão. Não, tipo assim, a galera tava aprendendo ali e eu já sabia. Então pra eles era tipo, e era tudo. Porque o objetivo era um puta ensino bom, né? Sim. E então eu fui com muita informação. Pra você ver, mesmo eu não dando aquele resultado na escola no passado, consegui pegar informações que me deixaram, me consagraram em outro lugar. Te colocaram bem na frente. Bem na frente, meu. E então assim, passei brincando, mano. Entendeu? Pra você ver que realmente o nível não tá bom. Só que aí começou a mudar minha vida, porque eu comecei a ser visto como CDF. Eu não tinha a panelinha, eu não tava no grupo dos popular, eu não tava, sabe, não tinha a banda de rock ali, eu não tinha nada. Eu era só um cara que chegou ali no último ano. E aí, cara, foi aí que eu comecei também a me dediquei mais, quando eu tava mais sozinho, né? Acho que, sei lá, o isolamento ali naquele momento me ajudou, porque eu realmente comecei a estudar. E eu comecei a mudar. Tanto é que comecei da escola para fazer publicidade, fiz um ano de publicidade. Nada contra, eu respeito muito a profissão, mas assim, quando eu via, e também era porque eu também eu era meio cabeção nessa época, eu ia pro bar direto, entendeu? Só queria saber de beber. Enchia a cara. Só que o problema é que eu ia bem na faculdade. Aí só que eu não tava com aquela visão que eu tinha dos filmes, que, o pessoal antigamente estudava tal, né, livro embaixo do braço. Só que eu fui nessa de publicidade justamente por recomendação de alguns parentes meus, né? Como eu já não gostava de estudar naquela época, fazer uma coisa que é mais criatividade, papapá, eu fui nessa onda. Só que não era o que eu queria. E eu sempre tive um apreço pela polícia, eu sempre achei a polícia assim um negócio muito foda, né? Eu acho da hora também. Policial eu acho foda. Da hora policial também. que é policial mesmo, ele é um cara fudido, tem que ser respeitado. Eu também acho. E é isso. Eu sempre gostei. Inclusive, até queria participar da Polícia Federal. Até pensei em prestar pra Polícia Federal, mas não, acho que não dá mais pra mim. Olha, já que você tá falando nisso, eu vou aproveitar o embalo antes da gente voltar pro assunto da sexualidade. É óbvio que eu tenho que te fazer algumas perguntas, tá ligado? Claro. Algumas perguntas que eu acredito tá dentro do seu maior entendimento. Ah, sim. Então, Especialista. Vamos ver o que ele é especialista. O que você quer perguntar? CNH? É um assunto que é bastante polêmico, a gente já conversou algumas vezes, mas agora de maneira presencial, eu gostaria de saber, tipo, qual o seu pensamento sobre a legalização das drogas, da maconha especificamente. Por que você é a favor? Ou não. Ou não? Nem perguntei se você é a favor ou não. Então assim, por que você é a favor da legalização da maconha? E me trazer algum argumento que me faça acreditar. Me convença, né? Convença! Vai lá. Primeiro que eu não tô aqui pra convencer ninguém de fumar nada. Não, cara. sim, ó. Eu vou Você te quer me levar dar suporte. Você quer me levar para o mau caminho? Você Você quer me levar para o mau caminho, sim. Ah, Eu você vou quer te- o cara eu tá vou te mandando dar titularinho Você quer me pra mim levar aqui, para o mau cara. caminho, assim. Não, cara. Mas vai lá, qual que é o seu ponto de vista? Então, porque assim, na verdade, eu acho que tem que ser uma coisa regrada, né? Primeiramente, pra liberar. Eu não acho que tem que ser assim.
Na verdade, eu não acho que tem que ser liberado, tem que ser legalizado, né? É diferente. Liberado é pra você sair fumando em qualquer lugar. Não, acho que isso não é o legal, não é o bacana. Por questões culturais também. Só que eu acho que assim, o povo se prende muito no passado. Porque, cara, é só você perguntar pra você mesmo, por que a maconha é proibida? Por que você acha que é proibida? Deus não deixa. Então. Tô zoando. Muita gente vai falar isso, muita gente vai falar isso, mas por quê? Por que ela é proibida e o uísque é liberado? O cara pode colocar 500 litros de uísque no porta-malas e fazer o que quiser e você não pode fumar um baseado. Sendo que o efeito nocivo da coisa, do álcool, é muito superior ao da cannabis. Tipo, não faz sentido. É só você parar e pensar, não faz sentido. Com tantos estudos, com tantos países evoluídos aceitando, por que você vai recusar? Porque você não usa? Deixa eu só falar um ponto de vista sobre essa parte. O álcool, socialmente falando, ele não é algo que... Eu não sei se você sabe sobre a tributação, né? Porque a tributação do cigarro e do álcool é maior. Sim. Porque o objetivo, na verdade, era inibir essa Sim. conduta, que na verdade foi ineficaz. De vício, né? Que o pessoal chama. Exatamente. Na verdade foi ineficaz, né? Mas assim, eu sou contra a bebida da forma como ela é. Entendeu? Eu sou contra. Mas pode continuar, Então, eu sou contra também. Ela não vai mudar. Eu acho que realmente o resultado físico e só social parar da de bebida é pior. Porque, Não, cara, eu também acho. Eu acho que Não, bebida é pior. Não, mas isso não tem o que achar, isso é um fato, cara. Isso é um fato. E de saúde, a Não, nicotina ainda vence dos dois. É que o álcool ele leva pra coisas de, tipo, Gente, problema legal, eu não né? bebo todo dia. Ultimamente eu tô Também. cortando a bebida da minha vida. Não, e também tem o problema assim, eu de bêbado, né? Causa aqueles Sim, mas acidentes, então, né? mas você vê. O cigarro ele não causa O isso, cigarro, mas ele não. causa problemas Você não saúde. consegue ficar um dia sem. Eu, pelo menos, eu sou fumante já há quase 15 anos, cara. Eu não consigo ficar um dia sem fumar. Não consigo ficar um dia, cara. Você tem noção que se eu falar assim, eu não vou fumar, não vou comprar um cigarro hoje. Não vou comprar, não vou fumar. Vai chegar no final do dia, cara, nem que eu vá ali no barzinho da esquina pegar um cigarro solto. Porque não dá, é uma vontade, mano, que você fica O nível agoniado. de fissura. É um negócio assim que. Assim, Você cara. fuma até hoje, mano? Cigarro? Sim. Eu preciso perguntar dos dois, né? Então, mas infelizmente fumo. E o cigarro, cara, eu sim quero parar um dia. Atualmente não consigo, não tenho vontade de tentar. Ah, O cigarro. tem essa. Entendeu? Então, só pra deixar claro, então você é a favor da legalização Sim. só da maconha, né? Só Das dela. outras drogas Não tem nem o que Então, discutir. mas É uma coisa natural, coisas que são Isso. químicas. Não, mas isso que é não quero interessante. química, quero natural. Isso que é interessante, porque você vai vendo realmente os efeitos da maconha, eles são muito menores. Você tem também não é que faz bem. você tem momentos assim de tipo, eu Mas, quero queria fumar, assim, mas se não tiver, beleza. mas você não consegue se intoxicar, né? E tem uma outra, assim, você não tem muito um nível de abstinência. De, Aí nossa, você para e fala, pô, Maconha? se você Não vê tem- um cara, se você vê um cara tomando um goró, não você vai sei, falar nada, não, vai normal. então, assim, ó, Vai fumando normal. Agora o cara com baseado, você vai falar, Não, meu Deus, mas, olha lá. mas alguns pontos, né? Olha, Faz a sentido. gente tem sim danos, né? Por exemplo, para a população Mas jovem. tem tudo, cara. Não, calma, assim, Calma, para a população jovem, por exemplo, você vai tendo déficits cognitivos, né? Então, assim, prejudica a memória. Você fala, não, é de boa. Na verdade, é porque a gente está, de novo, muito acostumado à memória com algo, se eu estou gravando uma lista, e não é. Né? Memória, a gente está escutando essa conversa, é um pouco de memória. Então, nisso a maconha ela já prejudica vários déficits. Eu tenho um amigo que ele utiliza muito. Ele é muito lerdo. Tipo, você fala. É que eu não sei na verdade, eu não sei o que é muito e o que é Eu sou pouco. vendedor. Então, Eu sei Eu vou ser lerdo. Não, Eu não posso ser lerdo. mas o ponto, de novo assim, o que está sendo funcional na vida? Eu vou dar um caso pessoal meu. Eu tenho uma questão de caligrafia que ela é péssima, você não lembra minha letra. A sua letra é um lixo. Parece Agora- é de médico. A sua mesmo. letra Não, é um lixo. tanto é assim, ó, eu ainda tenho uma coisa tipo, nossa, uma letra de médico, então fica aquela coisa mais cômica, Mais e mesmo gourmet. assim é gourmet, de certa forma. Tem um outro que eu poderia fazer algum tipo de intervenção? Posso, porque existem intervenções que não é só o caderno de caligrafia, mas que não me ajudariam. No entanto, a gente não está fazendo um monte de coisa digital. Então, e de certa forma eu também consigo ainda me esforçar, se eu for realmente escrever assim, tá acelerado, né, então as pessoas elas vão ver uma letra legível. Então, assim, funcionalmente, um tratamento
para isso ele não funciona. É igual, eu vou treinar agora para ser destro. Por quê? Nada me impede de estar sendo canhoto. Então, o funcional é assim, o quanto que ele está bem na vida, assim, então ele está se sentindo bem com ele mesmo, né? Às vezes, o quanto está sendo também em outras relações, ele está conseguindo trabalhar, ele está conseguindo estudar uma coisa que ele gostaria, né? Então, a gente também tem que... na faculdade, cara, todo dia. Passei com nota Mas eu tenho Qual foi a nota que você passou? Todo dia? É? 9. Todo dia? É uma nota Foi uma boa. homenagem ao Boulos, inclusive. Não, todo dia? Você fumava todo dia antes de entrar na faculdade? Então eu fumo todo dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor da legalização, certo? No sentido de ter ela legalizada para você poder ter o acesso não através de um criminoso, Exato. né? Não, Exato. enfim. Mas duas coisas que eu queria falar. A primeira coisa, você sabe que na verdade o brasileiro fuma bosta, né? Sim. Sim. E por isso que a Não, legalização... justamente, esse é o maior motivo que... Exato. Que você quer legalização para não fumar bosta mais. Exatamente. É que não é bosta, o pessoal fala, mas... Você fuma um orégano. Não, é porque assim... Os caras xingam lá. Os caras pessoal... É esterco, pô. Esse argumento, não, Você. ele tem uma base, um fundo de verdade. É que assim, claro, quando o negócio chegou, começou a ser proibido, os caras iam pegar, antigamente eles tinham que acrescentar coisas novas. Hoje não precisa mais disso, que a plantação está gigantesca, então não precisa mais colocar bosta. O que eles colocam agora é amônia, sabe? Eles colocam amônia para preservar, mas bosta já não tem mais isso não, isso não existe mais. E um outro ponto, a gente não tem muitos dados que possa falar, maconha é bom ou não. Não é bom, não faz bem pra pessoa, não vai fazer ela ficar melhor ou curada de algo, não. É um integrativo. Só pra você usar se você quiser. Mas aí que tem uma coisa contrária. Tem muito estudo com os óleos da maconha, na qual eles também têm efeitos terapêuticos legais. É que a legalização que a gente tá falando aqui é para uso recreativo, eu imagino. É pra você fumar, não tô falando fins medicinais. Não, só que mesmo assim, o ponto da legalização, por mais que ela possa ser recreativa, eu acho que tem um outro ponto que é assim, das pessoas elas plantarem a própria maconha, né? Isso é muito interessante. E isso às vezes atrapalha legalmente até a gente ter estudos. Tanto é que tem casos, assim, tem uma galera na Unifesp que ela estuda muito o efeito medicinal. Só que sempre tem um delegado batendo lá porque fala, eles estão plantando maconha. Você entende então... por quê? Mas você entende por quê? E aí atrapalha. Por que proibir isso? Por que a proibição? Mas eu tenho só uma pergunta pra ele. Sentido. Eu entendi o seu raciocínio ele é plausível. É totalmente lógico. Ele é plausível, ele é lógico. Só tem um ponto da legalização que é um ponto base para que quem é contra a legalização defender. É o fato legal de que se você legalizar a maconha agora, quem está preso por tráfico, que é 80% quase, né, da população, de acordo com o que o da Cunha falou, é quase 80%. Vai sair, vai ser solto, então, porque quando vem uma lei nova, ela retroage em benefício do réu. Então, né? calma aí. Aí a gente está mudando todo o cenário. Se isso acontecesse, o que aconteceria? Aí você seria contra? Não, isso não poderia acontecer pela nossa legislação. Por quê? Primeiro, eles foram pegos pelo tráfico de drogas. E aquele negócio legal, ele veio de uma forma totalmente legal. Então não tem não pagou receita, não pagou nada. Então ali é um tráfico de qualquer coisa. Tráfico. Ainda continua sendo tráfico de drogas. Como se fosse tráfico de chinelo. Agora, por exemplo, a partir de agora vai abrir um coffee shop que eu vou lá comprar um negócio. Mudou totalmente o negócio. Aquele cara continua preso porque ele estava vendendo um produto legal. Agora o produto vai ser legal, eu vou comprar um produto legal. Então, mas essa é a ideia. E às vezes a gente tem um problema. É que, na verdade, eles, se acontecer... Porque assim, se fosse ocorrer a legalização, para que não interferisse nesses presidiários... Então, mas não vai interferir nele. Então, na prática... Vai ter um CNPJ vendendo, não vai ter um aleatório. Não, mas é porque assim, quando você legaliza... Vamos lá, vou te dar um exemplo. Você sabe que o adultério, no Código Penal, ele é um crime, né? E perdeu a validade, né? Ele continua lá, mas perdeu a validade. O adultério, ele é um crime. Ele perdeu a validade, mas ele ainda é um crime no Código Penal, entendeu? Sim, ele não saiu. Perdeu eficácia. Perdeu eficácia. Aí o que acontece?
Se você cometeu um adultério e foi preso, e aí veio uma nova lei e diz, ó, adultério não é mais, o que Não, acontece? Aquela nova lei retroage. Eu entendi isso, e tira, Machine, eu entendi. Então quem tá preso Não. por tráfico vai ser solto. Negativo. Porque esse cara que tá preso por tráfico, ele estava numa biqueira, ele não tinha um CNPJ para vender. A partir de agora, vai ter um CNPJ, vai ter uma loja física que vai vender aquilo. Tipo, o que ele quer dizer... Então não vai retroagir para ele, porque ele não tinha uma loja física, ele não tinha um CNPJ. Então você tá, calma, então você tá querendo dizer que... Ele vai comprar um produto legal. Sim, mas calma aí. Se o produto é legalizado, você está querendo dizer que você vai fazer uma legalização onde só quem tem CNPJ pode vender. Mas é isso que é a legalização? Não. Tem alguns países que você não precisa. Liberação é diferente. Não, todo país que precisa. Na Califórnia você tem que ter um coffee shop, tem que comprar, e se você fumar na rua, você é preso. Então, mas você está falando Califórnia, por exemplo, Amsterdã. Também é tudo coffee shop lá. Mas as pessoas podem vender. Eu posso comprar e vender. Eu desconheço. É mesmo? Eu não preciso. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas eu acho nunca ouvi que falar aí sobre também a isso. gente entra naquilo que você estava falando das mudanças de país. Tem até bala de maconha lá, ovo de... Eu sei que você Bolo precisa de de Você ia gostar, né, Emo? Não, mas Não, assim... comer não é muito minha Você ia coisa, não. gostar. Eu gosto mais de fumar Um mesmo. brigadonha, você gosta? Não sou muito chegado, não. Uma torta de... Eu prefiro fumar mesmo. Não é verdade. pura. E além disso, tem um outro ponto. Que você vai pegar por mais que eu entendi o seu raciocínio, por mais que você tenha um CNPJ para vender, por exemplo, hoje tem tráfico de cigarro. Continua sendo tráfico, eu entendo. Exatamente. Só que quando você trafica algo legal, a pena é muito menor. Então, mas esse negócio... Por exemplo, Entendi. entendeu? A pena é muito menor. Mas o tráfico de drogas não está englobado só em maconha, está englobado em drogas em geral. Sim, em E geral. assim... Até bebida tem tráfico de bebida Então, também. mas quando a gente fala da lei de tóxico, a lei de 12.000, é 12.000, né? 11.343. 11.343. Isso aí. Não tem nada, né? Estudo, né? Estudar, Ó, tá aí já, né? Eu tenho estudado, estudar. Então, olha, viu? As pessoas acham que eu não ia saber isso nunca, mas enfim. Cara, o negócio medível. é simples. E, como eu te falei, aquele cara, ele vendeu uma coisa legal e não é porque é maconha. A não ser que o cara tenha sido preso só por maconha, mesmo assim, ainda é ilegal. Ele se for só por maconha, Ele vendeu exato. uma droga ilegal. Uhum. Não é só a droga, a ilegalidade dela conta também. Sim, exato. Foi o que eu falei. Agora, o cara de agora não vai ter legalidade, ele vai comprar tudo certinho e vai revender tudo certinho. E acho que ainda tem Acabou uma o dúvida. Mas eu ainda continuo vendo uma brecha para você ajudar e facilitar a vida de quem está preso por tráfico de maconha. Não, isso Agora, não tem como. se você quer fazer a legalização sem, tem um meio também. Só que aí você teria que mudar na Constituição e no Código Penal, para que a nova lei não venha a favorecer Venha sem vícios. o réu preso. Venha sem entendeu? esse vício no caso. Porque de toda forma, por mais que você fale, o cara não vai ser solto e tal, ele vai Cara, ter uma facilidade. outra coisa, entendeu? eu tenho uma visão assim que o Código Penal, nesse ponto, ele deveria mudar. Ele é muito antigo. Na né? verdade, eu tinha falado isso uma vez, aí eu vi uma entrevista do Mano Brown e ele falou exatamente, caramba, o pensamento é igual mesmo nisso, né? Os caras hoje, tipo, mano, é proibido. Por quê, mano? Porque o cara, por exemplo, o cara falou assim pra ele, pro Marcelo D2, pro Marcelo D2. O que você acha do seu filho vendo você fumando maconha? Ele falou, o que o senhor acha do seu filho vendo o senhor tomar uísque? Concordo. E aí? Uhum. Aí, tipo, mas se você parar e pensar, o pessoal mais antigo que criou uma linha de raciocínio onde não importa você mostrar... Não é conservadora. Qualquer tipo de gente, se ela criou uma linha de raciocínio, a pessoa tem 40 anos, é difícil você chegar e mudar a cabeça dela. Você pode provar por A mais B que é aquilo. E ela A não pessoa vai- já tem não vai aquele aceitar. pensamento publicizado. Nós somos jovens, nós vivemos num mundo de evolução, a gente está aqui acompanhando a evolução, a gente está vendo, por exemplo, a gente sabe mexer no WhatsApp hoje, se você der para um senhor de 80 anos, ele vai ter dificuldade. Vai. Esse senhor de 80 anos, ele vai achar que uma coisa é do demônio. Que o whey protein é bomba. Cara, você entende Mas que o Guiô, você é louco, você vai invocar o Beelzebub. Exódia. Então, não tem como, você não tem como mudar a cabeça dessa pessoa. Um ponto que eu tenho uma dúvida é assim, porque tem muitos casos, às vezes, que eles são condenados como tráfico, É isso mas, que eu ia falar. mas na verdade são usuários. Também. Sim, não, isso é uma escapatória, isso é uma jogada pra você burlar a lei e se beneficiar, entendeu? Tipo, o cara, isso aí é quando o traficante ele tá lá, ele joga a bolsa e fica com 2 palhinhas no bolso, por exemplo. Aí Você o cara já vai tomou uns chegar- tapas da polícia? Não, nunca tomei.
Nunca respeitei a polícia, cara. Eu já fui Não. abordado fumando. E os caras? Eu tratei, os caras viram que eu não era nenhuma marginal, não ia de forma Não alguma fizeram você fazer nada. comer? Não, o cara falou, sabe o que o cara falou pra mim? Ele nem desceu da viatura, joga no chão e pisa. Ele nem olhou. Foi embora. Onde que você tava? Na rua de baixo de casa. Lá na vila. Isso na vila. É? Eu Lá tenho- em cima do campão. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Também é um bairro mais, digamos, tranquilo. O que- É que você é boy. Que boy aqui, né? Até agora eu não manifestei sobre a minha opinião Sim. sobre isso, mas só tô te interrogando. Não, né? claro. Porque quando você interroga, você cria raciocínios. Você Uhum. cria. Eu gostei de suas argumentações, né? Eu achei muito legal. Você E tem que fazer na lógica pra fazer a resposta. com base na lógica, com base na lei, com base na ciência, né? Enfim. E mais uma pergunta que eu tenho. Eu sou traficante e eu tenho lá, eu vivo disso, né? Um exemplo. Eu vivo disso. Legalizaram a maconha agora. Pá, legalizou lá e tal. Ele não vai quase nada. Você acha que eu vou abrir um CNPJ e pagar imposto para Nem a pau. vender? Você acha que eu vou continuar traficando? Você acha que os níveis, né, de rentabilidade do meu negócio vão cair? E se cair, como que eu vou recuperar essa grana? Com outro crime? Pergunta boa. O que você pensa? Assim? Só Você sua tá opinião. falando entre o traficante e o cara que tá no meio legal. Tá falando a Isso. diferença dos dois. Primeiro, o traficante ele não vai deixar de vender o que ele vende. O cara que compra sempre lá, ele vai continuar comprando, que o preço vai ser menor sempre, mas com essa mesma qualidade. Uhum. O cara que tem uma condição melhor, ele vai nesse coffee shop, onde uma grama, aliás, deixa eu botar o valor aqui, ó. Na promoção, na quebrada, olha só, falando sério, na As promoção. ideias, tem promoção? Não, isso eu tô falando tipo o que os rádios passam aí, né? Quanto que era mesmo? 200 conto 100 gramas. Ele esqueceu por causa da... Tá falhando. Era 200 conto 100 gramas. 200 conto 100 gramas. Caro, velho. Barato! Barato? Agora... Com 100 gramas você faz Mano, quanto 100 cigarro? gramas é isso aqui, Não, velho. então, deixa eu te falar, vai chegar a melhor parte agora. Uma florzinha, que é o produto bom, certinho, curado, 1 grama disso é 90 conto. 1 grama disso, 90 conto. E a galera compra. Principalmente a galera classe A, tá ligado? A classe A é a que mais fuma essas E especialistas. de certa Eles pegam forma, aonde essa isso? classe... Então, você acha que a classe A vai lá, eles pedem pra alguém ir buscar, eles pegam. Isso é padrão, isso aí a gente vê direto. É um acontecendo. lagartão. E Então, na você acha que a verdade- boivoizada vai descer na quebrada Exatamente, lá? na no cara? verdade, Claro que quem não. quem Os caras têm medo de investe, entrar quem lá. investe é sempre as classes mais altas. É o que mais investe. Mas- É de novo quem tem o dinheiro. Até, inclusive, os tóxicos ali, dos mais altos, a classe mais alta, é claro, né? Que é mais cara, óbvio. Não, por exemplo... Você, por exemplo. Não, tá maluco? Uma droga que essa, por exemplo, eu não sou a favor Não é da adepto. legalização. Mas a cocaína. De forma A alguma. cocaína, ela é droga de rico. É. Ok, não é de rico. E deixa eu te fazer uma pergunta. E ela vende bem. Ou seja, quem É a que mais quem vende, compra? na verdade. A que mais vende. E porque com quem 100 compra. gramas é porque depende também do tamanho do beck, né? Do baseado. Uma pessoa faz um baseado, se for um baseado desse tamanho também, com 100 gramas você só vai fazer Não, um, não, mas acho que não quantos dá, que né? dá mais ou menos? O quê? 100 gramas? Quantos baseados por exemplo? Nossa. Nossa, sei lá, mano. Deve ser, deve dar uns... Uns 2 dias. Não, tá louco, 100 gramas. 100 gramas dá mais de uma semana ainda. É mesmo, velho. Caralho, velho, 100 gramas. É, eu não sei, Não, mano. não, 100 gramas é mais de um mês, mano, tá maluco? Ele ainda nem começou a perguntar se veio de novo. E você, Mas 100 gramas mas você não sabe, pô. você não tem noção de qual é o lucro do cara, né? Porque se ele vende 100 gramas a 200 reais, quanto que ele ganha? Será? Você sabe? Mas novamente a Tem uma ideia? gente sabe que... Isso é o que eu tô falando da promoção, Não, né? O normal mas- é mais mas um pouco mais. Na Black Mas- Friday, mas- Black Friday! Não, você não sabe, você não sabe o que bateram. Isso passou via rádio também lá. Promoção, teve Black Friday. Comprava um, levava outro. Ah, você tá tirando. Não, eu desacreditei daquilo, parça. Eu olhei e falei, não, vocês estão de sacanagem. Os caras É isso aceitam mesmo. Pix agora, mano? Puta, tem cara que aceita, viu? Mas não. Mentira, velho.
Tem cara dessa. Mas isso aí foi na pandemia, essa Black Friday? Porque na pandemia acho que caiu, Eu acho que né? foi antes, até antes tinha. Eu acho que a pandemia aumentou, mano. Todo mundo em casa. O irmão devia estar se contorcendo. Tá Os Os caras têm essa visão. Então, né? mas esse, por exemplo, é um problema, né? Pessoas que realmente elas têm um transtorno de dependência, aí não tem como, elas são mais impulsivas e elas vão atrás. Acho que uma coisa muito difícil. Não, exatamente. E Porque você como psicólogo? não é com maconha, porque assim, se a gente falar sobre o tráfico, não é somente com maconha que eles acabam ganhando, tem outras drogas. A cocaína E ela é muito cara. Pra tudo. Entendeu? Então Sim. tem outras. E deixa eu te falar, você como psicólogo, você já trabalhou com pessoas que, enfim, não precisa entrar no caso prático, claro, mas qual que você acha que é o melhor método para tirar uma pessoa de um vício, de uma droga, por exemplo? Então, as taxas elas são muito difíceis, mas geralmente o complicador mesmo você vai vendo com álcool, você vai vendo com cigarro, né, e você vai vendo também com cocaína. E às vezes assim, você vê que a pessoa ela faz uma mistura de tudo. Entendi. Nossa, tem muita gente que faz Então, isso. não é só assim, eu tenho um transtorno só com álcool. Né? Eu tenho um transtorno só com cocaína. Assim, drogas mais pesadas, você vai ver que as pessoas elas usam outras drogas também. Né? É mais fácil às vezes você ter problema só com cigarro ou então só com álcool. Né? Com maconha eu não tive a experiência clínica pessoal. Acho que não tem ainda, né? Acho que não tem um paciente ainda. Então, tem. Só que, de novo, o que acontece? Né? Ou são muito jovens, e aí os efeitos eles não são... Sim, eles não tinha são... 18 anos. Porque a gente também está falando de desenvolvimento, né? Então, acaba que a longo prazo que a gente vai vendo consequências disso. Né? E aí a gente pode ver mais, novamente, déficits cognitivos. Eles não chegam a fechar um diagnóstico de demência, por exemplo. E, novamente, assim, eu me ponho à prova, pessoas que sabem melhor sobre o assunto não tem problema também de estar refutando e falando aqui. Tá? Eu tenho só pontos assim, né? Problemas clínicos podem acontecer. Eu ainda não respondi a sua pergunta de tratamento, tá? A gente pode ter sim pessoas que elas acabam desenvolvendo psicose, né? Esse é uma associação muito grande que se tem com maconha, só que de novo, como a gente não tem uma... São casos raros. Não são casos raros. O problema como a gente não tem uma legalização, a gente ainda não consegue ver todas as variáveis. Então, um dado que é muito interessante é assim, às vezes a pessoa ela já tem alguma questão, às vezes que é chamada predisposição, né? Uma predisposição, ou seja, a maconha ela só ligou a chavinha para que ela realmente desencadeasse a psicose. 10 anos para ligar o famoso gatilho. O gatilho, exatamente. Mas como um evento desencadeante. Não são todos os casos. Agora, a gente vê assim, pessoas que às vezes têm TDAH, né, usam maconha, então acaba agravando a situação. Apareceu a entrevista dele. Engraçado, velho. Pessoas com ansiedade também pode agravar, que é diferente Tourette, de novo com com óleo de CBD. A maconha ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, alguém, por exemplo, que já tem depressão, ela pode agravar o caso. De novo, não é o caso do CBD. Né? E o problema, às vezes, que tem uma outra crítica, né? Assim, a maconha que ela vai no tráfico, ela tem mais o efeito do THC, que é justamente aquele que dá a brisa. Né? E aí que a gente vai vendo assim, problemas com o THC. Barato. De novo. Vegnomo. Não se vegnomo. Não, tem uma história que eu já vi de uma pessoa antiga, falou pra mim, que tava no carro com um amigo e o cara fez o uso da cannabis, tava na Anchieta. E esse cara viu um elefante voando no meio de um jacaré, sei lá, que ele falou. Aí eu queria responder pra essa pessoa, mas naquele momento eu tava incapacitado de responder, não podia falar. Mas é ridículo, cara, quando você viu. Mas as pessoas, é isso que é o problema, as pessoas elas pegam... Não vem de nome, então. Não, lógico que não, cara, isso não existe. Você nunca viu. Ninguém nunca viu como as pessoas elas pegam um negócio, e o pior é isso, as pessoas elas não sabem, e elas querem afirmar que sabem todos os efeitos mais do que quem fuma. Então, a questão não isso é genial. A questão ela não é da alteração de realidade, assim, do que a pessoa ela tá vendo. Não, mas todo mundo acha ela é mais uma alteração de percepção. Tanto é que às vezes a pessoa ela pode, ela já fumou mais, então assim, no sentido de abaixar a tolerância dela,
né? E aí, por ter uma sombra, então uma penumbra na sala, pode falar, nossa, eu tô vendo dragões, né? Principalmente Porque- quando a pessoa começa a É, fumar, que nessa, quando você começa a fumar as primeiras brisas, cara, você tipo. Pensa que é um negócio que deixa você relaxado. Só que você não tem costume com aquilo, então aquilo relaxa tudo, até seu cérebro. Então você vai ficar assim. Quando você não tem. Mas eu fumar agora. Se eu falar pra você que eu fumei antes de subir, 2 minutos antes de subir, você acredita? Ah, não para de meter o louco, mano. Já. Ó, já esqueceu, você esqueceu. Eu falei, Você já esqueceu, comigo. tá zoando. Foi com você? Ele me acompanhou, me É que a gente tá acompanhou. gravando isso. Isso aqui? Não, isso. Não, ele fumou. Bem, cara. É o que eu falo, é que, mano, as pessoas têm uma percepção diferente. Elas colocam, tipo, um estereótipo, vai. Quem que você fala uma coisa que você lembra? Um cara de boné reto, tava reta, zicão ali, com cortando a sobrancelha, o Adidas lá em cima. O pessoal lembra disso. Meia na canela. É. Não, mas a questão é de Mas ninguém novo, lembra do assim, Obama, ninguém lembra do Arnold Schwarzenegger, ninguém lembra de ninguém. Não, Nesse o Obama fumou maconha. Então, o Schwarzenegger ele já não é um bom exemplo porque ele também tomava muita bomba, né? Então, Tá vivo até hoje, né? Depende, se tomar certo, né? então ele ou o documento? Hum? Ele ou o documento, né? Ó, Não, os dois. Não sei, enfim. Não. Mas para responder a pergunta que ele fez, assim, a gente tem sim tratamento, né? Novamente, varia muito a taxa de adesão, porque quando a gente fala de uso de substâncias, então são quadros graves, né? Justamente pela questão, às vezes, de lidar com a abstinência, lidar com a fissura. Isso aí é um E quadro, até mesmo porque às vezes vai desencadeando outros problemas, né? Então, problemas legais, às vezes vai problemas conjugais, problemas, sim. problemas às vezes até de outros transtornos psiquiátricos, né? Mesmo assim, a gente vai trabalhando com. Primeiro, o ponto não é sobre, você tem que parar. A gente vai trabalhar no sentido de como que está a vida dessa pessoa. Então, assim, como que você está? Como estão as coisas, né? Porque na psicoterapia, então no tratamento de saúde mental, a questão é de também ajudar a pessoa a conseguir construir, né, a própria saúde, então o que que ela quer estar alcançando, né? E aí a gente vai vendo quais são os obstáculos. Então, até para ajudar assim, na conscientização de o quanto que às vezes o uso daquela droga ela pode estar interferindo em algum tipo de valor ou algo que ela queira construir na vida. Então, assim, eu quero ter uma relação boa com minha esposa, mas às vezes eu fico muito irritado e eu começo a brigar porque eu bebi. Se fumasse, não teria esse problema. Às vezes, eu fumo muito cigarro, só que isso atrapalha no sexo e a pessoa ela nem tem noção. Porque, de novo, a gente tem a questão do quanto o cigarro ele atrapalha na ereção, né? Então, tem isso. Eu A tenho- maconha, por exemplo, ela Eu tenho uma dúvida, mudando de assunto radicalmente. É por causa do tempo também. Eu tenho uma dúvida. Na sua opinião, quem é gay, nasceu gay, como psicólogo, é a sua área. Quem é gay, nasceu gay. Porque eu tava Até acompanhando... onde tem de estudo, sim. Então, porque eu estava acompanhando alguns estudos mesmo da Universidade de Harvard e da Universidade de Massachusetts. Eles fizeram um estudo, eles pegaram 475 milhões de pessoas, ou mil pessoas, eu acho. E eles fizeram algumas análises e eles viram que só 25% dessas pessoas tinham alguma questão envolvendo o gênero. Hormonal. Eu concordo. O resto era por algum abuso na infância, pela falta da Influência. figura paterna e influência na infância, logo que nasce ali, né, pelo que eu vi. E a terceira era pela influência social, né, porque assim, se você pensar que nasce, por que agora que Não isso muda alguma coisa, né? isso está sendo mais aceito na sociedade, então agora está nascendo mais? Não faz muito sentido, né? Porque hoje você tem muito mais gay do que você tinha antes. Não, vai vir com o argumento de que as pessoas eram mais presas antes, mas não eram todos, cara. Então, Infelizmente não era. aí a gente tem uma falácia que é só porque está abrindo mais não quer dizer que as pessoas estão se reconhecendo mais. É uma falácia por quê? Senão a gente pode falar assim, quer dizer que só porque as formas diagnósticas de você identificar transtorno do espectro autista, né, está fazendo com que tenha mais crianças com espectro autista, ou então adultos com espectro autista no mundo. Na verdade, não.
a ferramenta de se identificar e diagnosticar, ela aprimorou. Logo, a gente consegue ter dados melhores e mais concisos de qual que é a prevalência populacional. Mas você acha então que 100% de quem é gay nasceu gay, com gene gay? Não Sim. pode ser uma exploração. É mesmo, João? Não pode ser uma Todos? exploração? Uma exploração naquele momentâneo? Aí que a gente também vem com outros pontos, tá? Primeiro, acho que até peço depois se você conseguir passar esse estudo, porque, de novo, não é só porque alguém escreveu isso, ou então assim, não é só porque eu estou falando quer dizer a verdade, né? Uhum. Não é só porque alguém escreveu quer dizer que, nossa, aqueles são os dados super bonitos. Tem um que eu gosto que ele fala sobre a diferença de células do hipotálamo, que é um hormônio que está dentro do cérebro, Uhum. e que tinha diferenças entre as populações heterossexuais, homossexuais e as bissexuais. E realmente. Só que, ainda assim, beleza, mas o que significa esse dado? Onde que ele ajuda? E até o pesquisador ele fala que, sinceramente, ele ficou pensando e ele não descobriu. Se tem uma diferença, já consta. Né? Ok, é uma diferença, né? E aí, de novo, ok. Mas isso é uma verdade. Enfim, e se você depois pegar um outro estudo, também com um outro tipo de amostra, às vezes ele mostra algo diferente. Então A gente também tem uma questão de replicabilidade. O que a gente sabe, por enquanto, sobre questões de sexualidade? A gente tem alguns princípios, né? Assim, princípios no sentido de como que a gente vai ver. Então a gente vai ver a questão da identidade, né? Então como a pessoa se reconhece, a gente vai ver a questão de orientação, então o que atrai a pessoa, a questão de expressão, né? Então, por exemplo, às vezes a gente se veste com camisa social, então é só uma camiseta de time, né? Então é um vestido, então a gente tem a questão da expressão e a gente também tem a questão biológica, né? Então a gente só falar do gene não necessariamente explica tudo, porque somos seres biológicos, né? Somos seres que de certa forma a gente foi aprendendo a se comportar de determinada maneira, então somos psicológicos, e o social ele também interfere. Se a gente estivesse na Arábia Saudita, a gente estaria falando árabe. E olha qual é o tipo de árabe que talvez a gente esteja falando, né? Não um português brasileiro, né? E a gente também pode envolver o espiritual. Pessoas umbandistas às vezes vão ser diferentes de uma maneira de pensar do que pessoas que são católicas, do que pessoas que são protestantes, né? Do que pessoas que são muçulmanas. Então, Pessoas são passando dos últimos dias. e aí o que acontece? Tem um biólogo na década de 40 que ele quis fazer um levantamento absurdo assim, de vários comportamentos sexuais. Tanto que para a época foi assim, nossa, as pessoas se masturbam, porque era proibido falar que masturbava. Uhum. Né? Principalmente assim, nossa, as mulheres elas se masturbam, porque falava que mulher ela não tinha orgasmo. Hoje em dia a gente sabe o quanto que na verdade a mulher ela também tem orgasmo, ela tem orgasmos múltiplos, diferente até do homem. Mais bonito que do homem. E que se você for parar para pensar, ainda tem muito homem que nem sabe disso, então nem sabe conseguir estimular legal uma mulher. E tem mulheres que também nem sabem direito como se estimular. Então assim, a gente vai tendo um avanço. Por isso que eu falei, qualquer coisa me passa esse estudo. Com isso, o que eu quero dizer? Gene é uma das coisas. Não é tão interessante ou tão relevante para a minha área, né? Agora, a gente tem pessoas assim que ao longo do tempo ela vai se identificando. O que acontece com isso que você estava falando de as pessoas elas se escondiam? A gente vai sabendo que ao longo do tempo pessoas que são minoria sexual elas também acabam passando por mais estresse, ou então é um estresse frequente por questões de discriminação. Tanto que às vezes você fala assim, gays eles são mais depressivos. Na verdade a depressão é por causa do estresse frequente, e não por causa da orientação sexual. Então, mas aí você entrou em questões, como você falou, né, biológica, sociológica, enfim. A questão, então, só que não ficou claro para mim. Então você acredita que todo mundo que é gay nasceu gay hoje? Sim. E quem é bi nasceu gay também? Não, nasceu bi. Nasceu bi? Mas mas o cara Não. nasce bi. Então, peraí, porque eu conheço gente que era bi e agora é gay. Então ele nasceu bi, depois ele nasceu gay, ele nasceu de novo? Aí que é legal, você falou de gene, né? Então vou trazer um estudo de comparação epigenética.
é muito comum você perceber animais, né? Às vezes acontece até com leões, então assim, que eles fazem sexo com as leoas, só que sem leoas por perto, então eles vão fazer sexo com outros leões. A gente pode ver, só que assim... Mas é um caso muito raro. Não. Não é uma coisa comum. Não é natural do leão, isso é não na do falta leão, da não, leoa. não. Então, é na falta da leoa. Então, ele não nasceu gay. E na falta da leoa, Então ele vai a pro leão. influência levou ele a esse caminho. Isso, Então, eu fator social. Eu assisti meio também. Ao mesmo tempo que você vê pinguins que Com recurso. eles não têm falta de outros pinguins, porque todos eles sobrevivem em bando, e que eles fazem casais homossexuais. Então, E por que um casal homossexual, maioria das vezes, imita um casal de hétero? Se eles repudiam, por exemplo, um casal de hétero... Eu tenho um amigo, por exemplo, que assim, repudia o casal de hétero. Me respeita porque a gente é amigo. Mas ele, com o esposo dele, eles tentam imitar. Tem o feminino e tem o masculino. Por que ele tenta imitar essa figura? De ter um protetor e o mais frágil. Não que a mulher seja mais frágil, não é isso, mas digo a figura. A figura É feminina, né? Porque, tipo assim, você tem casais de homem gay que os dois são os machões, os dois são representam o leão. Exato, igual você falou, o leão. Exato. Mas tem casais que os dois são homens, ou os dois são, mulheres, e imitam um casal de hétero. Um é mais macho. linha de frente, outro é mais quietinho. Aí é uma coisa que eu vou mais tentar incomodar, tá? Por que a gente tá falando que isso é hétero, então é homem ou mulher? Não, porque no início é um questionamento. Porque aí é o ponto que fica assim, tá, e daí? Isso muda na relação deles? Não, porque essa é só de raciocínio. porque essa é a figura, porque assim, a gente tem que se basear na natureza. Porque foi o que a gente começou antes do podcast, né? A gente tava falando aqui que hoje você é famosinho no Instagram, você vai falar sobre, sei lá, chocolate, você nunca estudou sobre chocolate, não sabe nem ler informação nutricional, mas você tem propriedade para falar porque você é famoso. E a gente tá na época das opiniões, né? Que é a nova filosofia, que eles puxam Kant, mas na verdade não era para ser assim, porque a filosofia grega é para descobrir o mundo e se basear em verdades, né? Então, hoje, quando a gente vai falar, o que a gente analisa como base? A ciência, a filosofia faz isso. Ela pega a natureza e ela fala, pô, tô vendo que a natureza é assim, né? Sei lá, o passarinho, ele faz o ninho dele, então eu vou imitar isso e vou fazer uma casa. E aí vai, a gente estuda a natureza para se basear. Na natureza, a gente sabe que a figura macho e a figura fêmea têm papéis diferentes. Tudo bem que alguns tipos de animais isso é um pouco diferente. E aí eu vou incomodar um pouco porque até um dos princípios que a Judith Butler ela acaba falando, né, a questão da linguagem. Porque a gente está nomeando como homem e mulher, só que se a gente também retirar a linguagem... Né, aí a gente não consegue fazer ciência. Porque não, a gente se pauta da linguagem para fazer a ciência. Não, tudo bem, eu concordo com você. O ponto é justamente assim, a gente acabou também fazendo categorias, né? Até para a gente conseguir compreender o mundo. Sim, só que nem sempre essas categorias elas acabam compreendendo todo o fenômeno. Tanto que talvez o que eu quero chegar assim, não é só porque os seus amigos eles estão tendo um parceiro que às vezes ele gosta mais de penetração anal, né, e o outro ele gosta de estar penetrando, que ele está fazendo um papel de mulher e o outro está fazendo um papel de homem. Né? Sim, não é por isso. E acho que até para não ser preconceituoso no sentido de você então é uma mulher. Acho que nem ser preconceituoso com a mulher, nem ser preconceituoso com ele. Mas não é pela penetração, não é por isso. Não. É pela forma como se posiciona, entendeu? Não, eu entendi. Porque aí eu já vou... Até mais pelo estético tem. É porque tem o estereótipo, né? O estereótipo da... A voz, a forma como se manifesta, se um tem um jeito... Então. Por isso que a gente fala afeminado, porque vem já, tem né? gays que são, mano, você não fala cara gay, mas nenhum. Meu amigo. Você não fala cara gay, mas nenhum. Aí que eu ia chegar, assim, né? Primeiro, eu acho que só o cuidado para a gente também não... ter um cuidado com os estereótipos, Sim. Né? Senão a gente também acaba sendo preconceituoso. Sim. E aí que os seus amigos também repudiam, né? É porque não explica a experiência e a vivência deles. Na verdade, um ponto que você falou... Assim, eu tô especulando, tá? Mas às vezes é um pouco isso. Sim, mas só com relação a isso que você falou de preconceituosos, eu concordo que nós devemos nos cuidar para não ser, mas todos nós somos,
tá? Todo mundo, eu consigo provar que qualquer um aqui, quem tá assistindo é preconceituoso, com alguma coisa. Não, a gente fala um monte de bobagem também. Sim, com alguma coisa. Mas sim, eu respeito, quando você fala de nascer ou de não nascer, Acho eu que- respeito, eu tolero e respeito, pô, eu Respeito tenho vem da amizade com a educação, pessoa, né? sabe? Respeito vem da Eu tenho educação, amor pela né? pessoa. É, lógico. Só que assim, pra mim eu não quero, pros meus filhos eu não quero, pra minha família eu não quero, Sim. entendeu? É mais ou menos, eu não quero seguir aquilo, mas eu respeito. Você tem que ser respeitado por isso também. Por eu não querer. Do mesmo jeito Sim. Que ele tem que respeitar. Não, do mesmo jeito que você tem que respeitar a opção dela, Ela tem que respeitar a sua. você tem que respeitar porque é um ser humano. Você só não pode ofender a É pessoa. Mas a Mas pessoa vai- também tem. Ela também não pode achar que você é estranho também. Olha lá, o casal hétero, não. não sei o quê. O meu pai, Então, peraí, deixa eu fazer uma coisinha. Não, só para responder ele, assim, o que eu quero dizer. Lembra os pontos que eu falei? Assim, a gente vai vendo um gradiente. Então, a gente tem um gradiente de identidade, a gente tem um gradiente biológico, né? E a gente tem um gradiente que é de orientação e a gente tem o gradiente de expressão. Então, às vezes, vamos pegar assim, só porque aquele lutador, o Aranha lá, o Spider, ele tem, Anderson Silva. o Anderson Silva, ele tem voz fina, Uhum. quer dizer que ele é afeminado? Então, aí eu já acho errado da sociedade taxar. Exatamente. Eu, por exemplo, gosto de usar calça apertada, roupas apertadas. Tem pessoas que vêm e fazem uma brincadeira. Usou. Entendeu? Assim, eu não ligo. Só Mas eu não Tá. gosto da intenção de algumas pessoas, porque tem gente que brinca, mas tem gente que quer te Eu, ofender. sinceramente, cago e Eu ando, não me ofendo também, eu não me ofendo. Cago e ando. Eu não me ofendo, Eu mas tem não. pessoas que procuram ofender o O próximo. problema dos movimentos é justamente assim, não é que a gente quer retirar direitos ou então a gente está enchendo o saco, né? Mas sim porque, já viu aquelas coisas que igual pai e filho acabam apanhando porque os caras falam, nossa, era um casal gay, Uhum. né? Sim, tem muito, infelizmente tem bastante. E até assim, a gente acabou levantando essa questão de falar mais sobre os movimentos porque num bar lá em Nova York, a polícia bateu num bar gay e aí teve um massacre, assim, gente acabaram morrendo. Então assim, ficou, né, simplesmente por quê? Porque eram pessoas que eram gays. O Turing, ele também é um outro exemplo. Ele sofreu castração química porque na Inglaterra era criminoso você ser gay. E aí eu acho que tem um ponto, assim, claro, a gente não precisa, eu não quero essas pessoas perto. Independentemente disso, a gente vive em sociedade e essas pessoas, elas têm o direito de existência, Uhum. né? Então, elas têm o direito a um trabalho. Às vezes, se tem algum, e certeza, deve ter psicólogos trans, psicólogos bissexuais, psicólogos homossexuais, e que são profissionais muito mais capazes do que eu, com certeza. Se você prova, um ponto de vista meu, né? Por que eu tenho uma posição de não ver isso, até pela questão religiosa, né? Eu não sou uma pessoa que eu separo cada coisa na minha vida, eu junto tudo, entendeu? Por que eu tenho uma posição no sentido de não aceitar isso como uma verdade, no sentido de as pessoas podem fazer o que elas querem? É pelo fato de eu me basear em estudos científicos, como eu te falei no início, como esse de Harvard, Massachusetts, são universidades renomadas, né? Harvard, no direito a gente sabe, né, que é top, né? Que provam que ninguém nasce. Se você consegue provar pra mim que todo mundo nasce gay, eu fico quieto. Porque não é uma opção, entendeu? Por exemplo, você gosta de fumar maconha. É uma opção dele. Eu sou contra, sou amigo dele e tal, vou andar com ele, mas eu sou contra, porque é uma opção. Quando deixa de ser uma opção, a pessoa nasce, eu não posso falar que eu sou contra aquilo, entendeu? No meu ponto de vista. Tem gente que vai falar que continua achando que é contra. Mas quando é algo que a pessoa nasce, pô, você tá sendo contra a essência da pessoa. Você pode aderir ou não, Então, mas por isso você que eu vai fico respeitar, né? Meu pai me ensinou isso, meu pai sempre falou pra mim, né? Meu pai, ele é meio conservador, né? Ele tá mais flexível esses tempos, tá me dando até uma felicidade. Mas ele falou assim, ele não acha bonito, ver um casal homo na rua. Ele não acha bonito. Mas ele falou, eu sou obrigado a respeitá-los. E se eu sair dessa linha,
E eu vou pagar por isso, eu vou ser preso, eu vou ser, tá vou sendo ser errado é processado, entendeu? Mas eu não preciso achar lindo, eu preciso respeitar. E é isso, cara. É isso que eu sempre falo para as pessoas, cara. Eu não chego. É claro, a gente tem um grupo particular, ele fala da minha maconha, eu falo da religião dele, mas assim, de forma brincando que a gente sabe que não tá falando, pô, eu nunca vou desvirtuar do caminho. Não é ofensivo. Eu não vou desvirtuar do caminho que ele tá, porque Você eu falei uma coisa. Você quer? Não, é brincadeira, mas eu nunca vou querer fazer um negócio desse, mas, cara, é só respeito, o outro. Lucas, quando que você decidiu ter a personalidade que você tem? Que eu decidi? Quando que foi que você teve essa opção? Cara, Tem a personalidade que você tem? Na verdade, eu creio que... Vou botar com a mesma chocolate. Eu creio que eu nasci numa família, né? Eu nasci religioso, nasci numa família de um pai, uma mãe, eu vi cada um dividindo ali os seus papéis, as suas figuras. Família tradicional brasileira, né? Então, A famosa FTB. Então isso me fez crescer de uma maneira que eu segui o natural, sendo criado nesse ambiente, né? Sem qualquer influência externa para que eu viesse a aderir coisas diversas, né? Por exemplo, eu poderia ter nascido na família dos meus pais e não seguir o ciclo correto que é imposto, vamos dizer assim, por uma ideia que é seguida nessas famílias naturalmente, entendeu? Uma imposição no subconsciente, entendeu? Não que alguém fale. E você chegou a escolher os seus pais? Na nossa religião, a gente acredita que para muitas famílias é possível essa escolha antes dessa vida, né? Mas você não tem a certeza. Não, é uma fé, né? Você tem a fé de que você teve escolha, acreditar. Mas não são todas as famílias que podem escolher, entendeu? Então não é que eu tenho certeza que eu escolhi, mas algumas famílias assim, realmente se escolheram. Você tem um ponto de que acredita. A fé te diz isso que talvez você possa ter escolhido. Mesmo que ela também fale que algumas ou não, acabam escolhendo. Ou que eu nem escolhi, entendeu? Sim. Mesmo assim, chegando aqui na Terra, você não tem essa lembrança. Não, porque aí é que tá o lance. Aí que tá loucura, eu falo, caraca, como que pode eu ser o louco da roda, né? Eu fico louco da vida. Mas eu que uso maconha, esses caras que viajam. Aí é que tá o toque mágico. Deus faz a gente nascer como bebê justamente pra isso. Pra gente passar pelo véu, que se chama véu de esquecimento. Você já teve déjà vu alguma vez em sua vida, né? De, nossa, eu acho que eu vi isso. Mas o ponto é assim, conscientemente, eles criam essa de uma maneira consciente e intencional. Você tem essa lembrança? Se não fosse pela fé. A lembrança consciente e intencional de você ter escolhido. Não. Isso. Não. Tá? Não no sentido de falar mal da fé, né? Mas sim. Não, nem precisa falar da religião. Isso. Aí é uma outra dúvida, assim. Quando é que você decidiu ser heterossexual? Aí é a minha crença, né? Eu acredito que o meu gene, ele é como de todos os outros, né? Nesse sentido de eu nasci da mesma forma que você, que ele. Mas as opções vieram na minha vida de uma maneira que fez eu cair nesse caminho. Meu pai me passou a visão pra mim, falou assim, porque, aí que a gente entra quando a gente fala de comportamento humano... É igual vocês falaram do tráfico antes, né? O cara vê o funk, ele vê o tráfico lá e ele vai e cai naquilo. Então, na minha cabeça, e de acordo com o que eu já vi, estudei, você pode mandar artigo com o contrário, eu vou ler, prometo que eu vou ler e eu vou te falar, acho que é isso, acho que é aquilo. Mas pelo que eu já estou convicto do que eu vi, todo mundo pode nascer em diferentes lugares e a pessoa vai cair em uma vida, em uma opção sexual, uma opção se bebe, se não bebe, se fuma maconha, se cheira, porque ela escolheu, porque ela foi sendo influenciada pela sociedade, mas não porque ela nasceu com aquilo. Exatamente. Mas quando a gente fala de comportamento humano, infelizmente, a resposta ela acaba não sendo nem sim nem não. Não é um 880, então 01, infelizmente. Então, na sua opinião, não é nem sim nem não de nascer. E de certa forma, se eu responder isso, às vezes seria leviano. Outros paradigmas podem mostrar o contrário. Essa pesquisa é um ponto. Por mais que ela seja de Harvard, também é uma questão de a gente ter um cuidado de ser crítico também. Né? Harvard também já fez um monte de bobagem. Né? Aposto que tem muitas pessoas da Unip, então Uninove, que também às vezes também tem tanta capacidade quanto.
né? E de novo, assim, por isso que a gente fala de, às vezes, gradiente, né? A gente não consegue falar se uma pessoa é só 100% hétero ou não. Tanto é que tem pessoas, às vezes, que elas são consideradas, que a gente chama de 100%. homens que fazem sexo com homens. Ou seja, elas não se consideram gays, mas tem muitos momentos que elas... Eu tenho um amigo assim. Eu tenho um amigo assim. Eu tenho um amigo assim. Não. Como é que ele é? Eu tenho um amigo assim. Ele vai pra balada, GLS e tal, ele faz sexo com Fala homem, que mas não é ele gay. falou, ele é inclusive. não. Ele é bolsonarista, inclusive, e ele quer ter uma esposa e filhos e família normal, mas ele vai. Isso é verdade. não. E Isso daí, não. e talvez ele, É gay. ele nem se considera como É gay. sexual. É gay. Não, ele Não é às vezes, Eu acho que não tenho certeza. Mas assim, ó, Não, mas não tem essa. Ah, eu não sei o que eu sou. Lógico que sabe. Não, ele fala que ele é homem, mas isso aí é só curtição. Não, saber eu acho que todo mundo Firmeza. sabe. Firmeza. O cara E o pode... ponto Eu é entendo, assim, o cara pode falar que eu sou hétero, sou homo, sou bi. Firmeza, vai falar, não. Porque na linguagem LGBTQI, Mais sei lá, dois, FK. eles falam que tem a pessoa que não se identifica nem como um e nem É como um não outro. binário, não é isso Que que é é o não não binário. É isso que eu não É isso que eu falo, binário. então, Du é qualquer um. É isso que eu não binário. não é porque ele é qualquer um. Não. Na verdade, de novo, ele não se encaixa. Ele vai onde ele quiser, naquele momento que ele... Não. Ele não é nada, pra sempre. E de novo, assim, pra quem né, então por favor, pode me corrigir, né? Porque é no sentido de não se encaixar na linguagem categórica que a gente fala. Eu vou te pedir um favor. Aí eu, só pra... E o Two Spirit, sabe o que é o Two Spirit? Tem o Two Spirit também. Calma, só para te responder. Então, no ponto, assim, acredito sim, porque a gente vai vendo ao longo da história que por mais que as pessoas, elas podem, às vezes, até ficar com outras mulheres, às vezes podem ter filhos, né? Depois de um momento se descobre. E a gente vai vendo, da mesma forma que eu falei do leão, né? Teve uma influência, né? A gente sabe que a gente não está falando só do biológico, a gente também tem ensino social, a gente também tem ensino psicológico, né? A gente também tem até o espiritual, né? Então, uma pessoa ateu, ela tem a sua espiritualidade que é de ser ateu, ou seja, ela não tem uma crença num ser superior, né? Então, Não tem. João, eu vou te pedir um favor, até porque assim, a gente não pode... A gente não pode estender Edição. muito, já chegou mais ou menos no horário. Se você conhece alguém, algum homossexual ou alguém trans que aceita falar sobre esse assunto, se você conhecer, pode falar que eu quero trazer aqui, eu quero dar voz. Vai ser muito bem-vindo. Vai ser extremamente bem-vindo para poder mostrar que nós, como cristãos, e uma pessoa que é trans ou homossexual, podemos viver absolutamente bem, que iremos nos respeitar sempre e que nós cremos no mesmo Deus que ama Ele e ama a gente. Então isso seria legal para a gente mostrar. Então assim, a gente tem um público que é cristão. Para poder mostrar que, exatamente, ou tirar um preconceito nosso e da pessoa ver que a maioria, ou uma grande parte da população, eu acho que não seja tão essa preconceituosa, essa idiota. A gente poder mostrar que podemos conversar. Isso é um favor que eu ia te pedir. Eu acho que na verdade de incentivar a conversa, né? Isso, incentivar a Porque conversa. aí eu fico muito igual, eu acho que é no Sermão da Montanha que ele fala justamente assim, não cabe a nós julgar. Isso, exatamente. Né? Acho que esse é o maior princípio, assim, independentemente do que a gente vê em outros pontos, né? A gente acredita nisso. Não, é o sermão, se não me engano, é o Sermão da Montanha, né? Que ele fala que... É mais um princípio assim, né? O julgamento não é nosso, justamente porque isso é algo... Só do Deus reino dos pode céus. julgar. Só Deus Exatamente. conhece o coração. Me Né? viu? Exatamente. Então assim, de novo, pedir esse favor e eu, olhando para vocês aqui de novo, agradecer por vocês terem topado vir aqui, trocar ideia, pensamentos diferentes, pensamentos iguais. E é um negócio que o Lucas a gente gosta de fazer. Então quando a gente pensou lá nas pessoinhas, a gente falou, eu acho que a gente pode chamar fulano e ciclano. Então, se eu quis chamar vocês dois, é porque eu considero vocês dois como meus amigos e quis chamar vocês. Então, agradecer novamente por vocês terem topado.
Pedir desculpa se a brincadeira, porque nós zoa aí, não é nada ofensivo. E eu quero agradecer mesmo aí, vocês terem vindo também, muito legal. Já gostei de vocês, né? A gente vai se seguir lá no Instagram. Também desse ponto que foi falado, uma frase que eu gosto muito que fique, né, pra gente pensar. Ignorância traz preconceito. Então, quando a gente traz as pessoas para cá, a gente conversa, a gente vai quebrando vários paradigmas. Que frase impactante, hein? E eu agradeço vocês, de verdade, desculpa qualquer coisa, que é brincadeira também, né? E é isso aí. E, galera, segue no Instagram. Pode falar qual que é o Instagram de vocês? O meu é o João Fala aqui. Não, vamos só fazer a brincadeira da câmera pra mostrar que é novo? Eu vou falar aqui agora, você passa pra lá, vai. Fala pra ele falar aqui primeiro. Fala aqui agora. Fala seu Instagram. Vai, é João Miguel _psi. E você? É o Eduardo Neres 9. Agora passa pra cá. Agora eu vou passar pra lá e a gente vai falar o nosso. Conhece o que? Arroba conhece o mesmo. Valeu, galera. Esse nome da câmera é muito louco, valeu. Obrigado. Achou?